quem nunca quis o tão sonhado parto normal e ouviu, você é muito magra pra ter parto normal, você é muito gorda pra ter parto normal, você é muito baixa, você tem quadril estreito. E aí foi enrolado, ou então falaram, não, na hora a gente vai tentar o teu parto normal e aconteceu uma cesárea. Quem nunca ouviu isso, né, amiga? Nunca, né? E hoje a gente trouxe uma especialista aqui pra desmistificar isso e tudo mais. Então, fica de olho aí. Se você conhece uma mamãe ou você está gestante, já curte, compartilha, porque hoje a gente vai falar do que a gente ama também, né? Com certeza. Depois de um mês falando só de paz. Né? Hoje estamos aqui com uma pessoa que teve muita influência na minha gravidez, tá? Então, a gente sempre lê, porque assim, os currículos de quem a gente traz aqui, né? É sempre extensos, né? Super importantes. Então, vamos lá. Ela é médica formada pela Unirio desde 2014. Se especializou em ginecologia e obstetrícia no Hospital Central da Aeronáutica. Ó, é militar ainda, ó. Participou de missões de hospitais de campanha. Se inspira muito na mãe dela, que é uma das pioneiras, né, de humanização aqui do Rio, que é a Bernadette Bousada. Então, seja bem-vinda, Gi. Muito obrigada. Filha da grande Bernadette, Giovana Bousada. E só faltou falar que ela criou o Boa Hora Obstetrícia, gente. É, o mais importante. Faltou essa parte. O mais importante. Então, Gi, seja muito bem-vinda. Hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. A gente está muito feliz aqui de receber. E, ó, a qualquer momento a gente pode parar a gravação que Gi precisa sair correndo. Não, não, hoje pelo amor de Deus. Não, hoje tá tranquilo, ninguém tá contraindo, tá todo mundo tranquila. Obrigada pelo convite. Ai, ficamos muito felizes. A gente já tava querendo muito, né, trazer. Muito. E a gente queria muito falar sobre humanização. E assim, pra mim não tem ninguém melhor do que você. Né? A gente queria trazer a mãe dela também, mas, né? Minha mãe é difícil. É um pouquinho difícil. Mas a gente queria muito falar sobre isso. E, Gi, antes da gente começar, eu queria primeiro conhecer como é que começou a sua trajetória na medicina, por que obstetrícia, se teve aí a influência da sua mãe, né? Conta pra gente um pouquinho como é que você começou. Eu queria muito dizer que eu sempre sonhei em ser médica, mas é mentira, tá? Nunca tive esse sonho, pelo contrário. Todo mundo falava assim... Ah, você vai ser médica igual sua mãe, por eu ser a mais velha. Eu falava, Deus me livre, não quero fazer medicina de jeito nenhum. E a minha mãe, a gente foi pro interior quando eu era pequena. E no interior, a minha mãe, como a gente era pequena, ela não tinha essa vida louca de parto que a gente tem hoje. Ela começou a trabalhar mais com medicina da família, fazia obstetrícia mais em hospitais, no plantão. Não tinha tanto volume de paciente dela, até para poder estar presente com a gente, viajar com a gente, ter mais liberdade de horário, que é uma coisa que nós, obstetras, principalmente que trabalhamos e acreditamos em parto normal, não temos, né? E aí eu nunca nem tive curiosidade para saber. E no interior, a gente não tem uma educação voltada para o vestibular, para a faculdade. É muito assim, eu só fui descobrir direito que era vestibular no último ano do ensino médio. E aí eu falei, sempre pensava, quero ser jornalista, quero ser professora de letras, de português, que eu adorava escrever. Aí, no final do ensino médio, eu resolvi que eu ia ser advogada. Tudo a ver. Tudo. Tanto que biologia era a minha pior matéria. Que ótimo. A melhor era matemática, também não tinha nada a ver com direito. Gente. Eu sempre fui meio confusa. Engenharia nunca passou, né? Nunca passou, porque eu gostava da matemática de escola e acabou. Eu não gostava de aplicar isso. Mas eu pensava assim, eu quero ser advogada, porque eu adorava essa coisa de brigar pela lei. Até que eu descobri que nem tudo que é ilegal é imoral e nem tudo que é imoral é ilegal. E aí eu vi que eu ia estar ferrada nessa situação e fiquei meio perdida. Eu falei, e agora? O que eu faço? Cheguei a fazer vestibular para direito, cheguei a passar. Mas eu fiquei meio assim, não quero mais, o que eu vou fazer da minha vida? Tinha 17 anos, né, gente? Se forma muito cedo para tomar uma decisão muito importante na nossa vida. Tanto que muita gente muda de profissão ao longo da vida adulta. É o que mais acontece, né? Até na própria faculdade, para o meio da faculdade, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria, troca. Porque a gente não tem contato específico com a profissão na escola. A gente tem contato com matérias que não tem nada a ver com a aplicação dela, né? Então, com 17 anos, eu estava totalmente perdida. E a minha mãe falou, você tá nova, vai conhecer as profissões e vai decidir o que você quer fazer. E aí eu fui dar um plantão com ela, nunca tinha pensado nisso. Fui meio assim, vamos conhecer um pouco. E não foi nem plantão de obstetrícia, foi um plantão de emergência geral. Que ela dava plantão de emergência na cidade que a gente morava. Esse plantão foi em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. A gente morava em São Sebastião, que era a cidade do lado. E eu fiquei assim, nossa, que legal isso.
Ela eu levou posso ajudar logo as pessoas. no máximo, né? Eu posso ajudar as pessoas, não vou ficar preocupada com isso de legal e moral, só vou ajudar, posso fazer minha parte. Só que eu nunca pensei em obstetrícia. Entrei na faculdade de coração aberto, voltei pro Rio pra fazer faculdade aqui. E aí, na faculdade, eu falei, tô aberta a conhecer tudo. E eu gostei muito de terapia intensiva. Tanto que eu dei muito tempo plantão de terapia intensiva, tanto na faculdade como acadêmica, como depois que eu me formei, meu primeiro emprego de carteira assinada, assim, no dia seguinte formado, eu estava de emprego de carteira assinada no CTI do Pan-Americano, lá na Tijuca. Dei plantão no CTI do Souza Guiar, do Evangélico, de vários hospitais. E eu achava que eu ia fazer isso. Só que eu me formei no meio de 2014, em julho. Então, para residência, é sempre começo do ano. E aí eu fiquei esses 6 meses. A minha mãe voltou a morar no Rio no meu último ano de faculdade. E aí ela me chamou um dia. Ah, detalhe. Na faculdade eu vi um parto que eu fiquei apavorada. Apavorada. A mulher com a perna pro alto, corte, né? Episiotomia. Todas as coisas que... Cristelera empurrando a barriga. E ela gritava e amarraram ela e mandavam ela não gritar. Eu passei mal, de verdade. Eu tive que sentar, porque senão eu ia desmaiar. Eu falei assim, o quê? Eu vou fazer isso? De jeito nenhum, porque... Como eu nunca tinha me interessado e minha mãe morava em outra cidade, eu não acompanhava parto com ela. Pra mim era uma realidade assim, eu nem pensava, nem tinha muito interesse. Sabe aquela coisa que muita gente brinca de outros profissionais da área, do tipo, o obstetra não é médico. Só segura o bebê ali que nasce, pronto. Eu tinha um pouco esse preconceito, sendo bem sincera. Hoje eu vejo que não é bem assim. A gente tem que saber um pouco de cada coisa até pra manejar a gestante de alto risco. Sim. Que é o objetivo do médico obstetra, né? Porque de risco habitual, a enfermeira obstétrica faz, mas aqui no Brasil não tem muito essa cultura, mas enfim. E aí minha mãe falou assim, vai num parto comigo. Eu vou ter o meu primeiro parto particular aqui no Rio de Janeiro, desde que eu voltei. Vai comigo como instrumentadora. Tá terminando a faculdade. Aí eu falei, tá, vou pra ganhar um dinheirinho, né? Cheguei lá, um parto lindo na banheira. E aí o GNT tava filmando aquele programa Boas-Vindas. E aí eu falei, caraca, que diferença. E não era nada disso que eu tava pensando, né? Porque eu falei, eu não vou querer ter filho, vou adotar. Porque eu não quero que abram minha barriga traumatizou toda, eu também não logo, quero né? isso. Mas é até bom você falar isso, porque muita gestante mesmo pensa que o parto normal é isso, né? Eu vou ser amarrada, vão falar que eu não posso gritar, eu vou ser cortada, eu vou ser... é sofrimento. Eu sempre falava, gente, parto normal... Ok, você sente dores, né? Muito. Muito. A gente não vai falar que não dói, porque dói. Mas assim, é um sofrimento que eu falava que a cada contração que vinha... Era uma a menos, daqui a pouco esse sofrimento vai passar porque ela vai nascer. Eu acho que é um sofrimento que você tem um propósito, né? Se você se agarra nesse propósito, você estuda sobre os benefícios. Eu só pensava nisso. Eu falava assim, meu Deus do céu, cadê meu propósito? Eu rezava e falava, eu tenho um propósito aqui. A dor? Tem, óbvio. Muita. Sempre. Tudo, né? Dói, assim. A cesárea também vai doer. Depois. E é isso, exato. E fora os riscos maiores de complicações. Exatamente. Só que ninguém bota isso na ponta do papel. E é muita coisa pra gente falar aqui. E tem muita. A gente vai falar sobre tudo isso. Tudo isso. E aí eu falei, gostei disso, mas ainda não sei se eu quero fazer isso da minha vida. Continuei dando meus plantões. E como eu só tinha que decidir o que eu ia fazer também no final do ano, foi a mesma história da faculdade. Do que eu ia fazer da vida. Falei, tem muita coisa pra pensar, muita coisa pra decidir. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar 1 ano trabalhando, juntando dinheiro, 2015, e vou estudar pra prova de residência e decido se eu faço terapia intensiva ou se eu faço obstetrícia, ou eu mudo de ideia, porque eu também, esse meu ascendente sagitário. Aí eu falei assim, eu vou fazer a prova só pra ver como é que eu vou, porque aí também tem um lado virginiano. Todo metódico. Vou fazer a prova pra ver o que eu vou, como é que eu vou, qual matéria eu vou melhor, pior, o que eu tenho que focar. E aí, com esses resultados, eu vejo como é que eu tenho que estudar, que nem eu fiz pro vestibular, pra poder passar no ano que vem. E aí eu fui chamada pra ginecologia e obstetrícia. Aí eu, mãe, o que eu faço? A minha mãe, vai. Você não gosta? Eu falei, gosto. Ela, vai, se você não gostar, você desiste. O que é o pior que pode acontecer? E eu morava na época na Tijuca e a residência era na aeronáutica, que era na Tijuca. Eu depois fui chamada pro Marcílio e pra UFRJ, só que eu já tava pegada à aeronáutica e... A pegada a MR igual, que era eu e mais uma. E a gente ficou muito amiga e a gente falou, não, vamos ficar juntas até o final. Vamos que vamos. E ela é ginecologista e eu sou obstetra, a gente brinca. Eu também sou ginecologista, mas ela é cirurgiã ginecológica. Ela faz a parte de cirurgia ginecológica. E ela sempre gostou mais disso. E eu sempre gostei mais de obstetrícia. Então éramos só nós duas. A gente conseguia dividir tudo maravilhosamente bem. Então nunca deu briga. E aí fiquei lá. E aí fui cada vez indo mais em parto com a minha mãe. Cada vez gostando mais, conseguindo fazer a diferença no hospital militar.
Mas foi muito engraçado, porque no meu primeiro dia de residência, uma R3, né, que era do último ano de residência, virou pra mim e falou assim: você não é doido igual sua mãe não, né, com esse negócio de parto natural? Aí eu pensei e falei assim, sou um pouco pior, né, porque eu tô começando agora. Eu já tô começando com essa ideia. Ela teve que desconstruir muita coisa. Eu já tô começando com sangue Eu nos sou mais olhos. doida ainda, porque eu tô indo consciente 100% do que eu tô fazendo. Não, ainda mais no hospital militar, né? Eu lembro que eu perguntei pra ela, eu tinha a opção do Hospital do Bombeiro, né? Daí eu falei, Gi, então... Aí ela, Lê, sendo bem sincera, se você, assim, se encontrasse uma médica, né? Igual você, que é um pouco raro, né? Num hospital militar, você tem muita sorte, mas pode ser que... Pois é, o problema é que mesmo pagando caro particular, é difícil. É difícil. No hospital militar é mais difícil ainda, até porque tem algumas regras que, por exemplo, não pode entrar doula. Enfermeira obstétrica também não pode. Tem um monte de regrinha, assim. E aí tem uma pressão. Lá na aeronáutica não podia fazer analgesia de parto. Mas eu não tenho que reclamar de lá. Eu sempre pude atuar sempre muito bem. Até como desde a época de residente, os meus staffs confiavam muito em mim. Eu tenho uma relação maravilhosa com todo mundo. Eu só saí de lá por um motivo, que foi porque eu não dava conta de ir pra missão e dar plantão e ter meus pacientes por fora. Porque eu tivesse que sair a qualquer momento. Eu não tinha essa liberdade de horário. Claro que eu não tinha, porque nenhum emprego que você dá, você tem essa liberdade de sair a hora que você quer, e com razão. E eu era mandada, às vezes, pra Roraima, Manaus, Lagoa Santa. Então, não tinha como... Era assim, daqui a uma semana você embarca. Como é que eu ia falar? Não, eu tenho DPP, não posso... Então, só por isso eu saí de lá. E daí foi assim que você criou a Boa Hora? Aí, o Boa Hora eu criei na pandemia. Por quê? Eu sempre tive pavor de Instagram. De falar, eu fui muito tímida, não parece. Mas o que eu ia falar, jura? Juro. É sério isso? Criança, minha mãe sofria comigo. Mas aí ela me botou aula de teatro. Ah, tá igualzinho a mim. Eu falei isso aqui outro dia e o convidado falou assim, se você falasse, eu não saberia. Exatamente. A gente foi, o teatro salvou minha vida. Você acredita que até hoje, quando eu vejo lá a primeira vez, consulta de primeira vez, eu fico nervosa? Até a pessoa entrar, eu quebrar o gelo, conversar, conhecer, eu fico muito tensa. Eu fico, ai meu Deus. Às vezes, até quando a pessoa desmarca, eu falo, ai que bom. Eu vou ter que passar por isso, porque eu fico muito tensa. Mas eu consigo disfarçar muito bem. E aí eu acho que eu falo mal. Então eu tinha muito problema com o Instagram em relação a isso. E aí na pandemia eu senti uma necessidade de... Eu fiquei 7 meses, que foi até eu pegar Covid. Era consultório, hospital, casa, consultório. Eu não tinha nem essa coisa de... encontro em casa, nada. Porque eu tinha muito medo de pegar e passar pra minha gestante. Então, era hospital, casa, consultório, hospital, casa, consultório. Então, nessa coisa... E eu morava com a minha irmã. Nessa coisa de ficar muito dentro de casa, assim, eu falei, vamos criar uma página no Instagram. Só que eu não queria criar sozinha, eu queria criar com a minha mãe. Mesmo que a minha mãe não seja muito ativa no Instagram, eu queria uma coisa que significasse nós duas. E aí eu pensei no nome Boa Hora, porque era uma coisa que eu achava muito engraçado. Todo mundo fala, Boa Hora, Boa Hora, Boa Hora. Falei, legal, Boa Hora. Boa Hora obstetrícia. E aí fiz com uma designer a logo, falando que eu queria que representasse. Ela representou maravilhosamente bem. Tem até minha tatuagem aqui, ó. Ai, que lindo. Que pode representar mãe, filha, uma grávida deitada, nuvem, coração. Que lindo. Então, 2 corações, um grande e um menor. Então, tem vários significados. E aí, a gente começou a página ali devagarinho. E aí, em 2022, que eu comecei a realmente profissionalizar ali a página, fazer um layout melhor. Contratei uma amiga minha para fazer os layouts, para me ajudar com a criação de conteúdo. E hoje é só sucesso. estamos aí. Mas eu te digo que é difícil, tá? Alimentar ali, gravar vídeo. A gente sabe muito bem que não é fácil. Não é tão fácil como as pessoas Mas acham. a gente que... agradece, obrigada, tá? Exatamente. As caixinhas a gente adora. Tem, inclusive, que responder alguma. Sei que eu li abri ontem. Hoje. Mas assim, a gente tá falando de humanização de parto, mas ainda tem muitos mitos, né? E muitas pessoas ainda não entendem. Quando você fala que você quer um parto humanizado, a pessoa já te imagina em casa, parindo em cima da cama. Na banheira. Né? Na banheira. Exatamente. Sem ajuda nenhuma. Sem ajuda nenhuma, morrendo. Eles, meu Deus, em casa vai morrer. Cara... Só que igual a gente falou uma vez, ninguém imagina ou sabe, muitas amigas minhas até falaram, como assim existe cesárea humanizada? Tipo, ninguém entende que a humanização é respeito, né? Não é uma via de parto. Isso, exatamente. A humanização é como você é tratado. Não adianta nada você ter um parto totalmente natural se o obstetra não olha na sua cara, se o obstetra não te responde quando você precisa, se o obstetra não te dá acolhimento. Eu falo que humanização são 3 pilares: acolhimento, segurança e respeito.
Perfeito. São 3 coisas importantes para você ter para você ser humanizado. Porque o acolhimento é você estar ali disponível. O que eu falo, vocês, quando estão grávidas, eu tenho que ser a melhor amiga de vocês. Eu não sou a doutora Giovana, eu sou a Gi. E eu falo isso para cada mulher que entra no meu consultório. E é mesmo? E não porque é mentira. eu mandava as mensagens na hora, ela já... Exatamente. Porque vocês têm que me ver como a melhor amiga de vocês. Não pode ter outra pessoa ali. Eu vejo muito isso de... fala com o obstetra através da secretária. Algumas pacientes minhas, até no começo, começam a falar com a secretária para pedir... para mandar resultado de exame, para pedir uma ajuda. Eu falo... Não, manda... Eu nem passo para a secretária que é para falar. Ela já me manda, eu falo assim... Fala para falar direto comigo. Tem que falar direto comigo. Porque elas ficam sem graça, porque estão acostumadas com alguns médicos assim. E assim, não é questão de ser errado ou certo. Tem especialidade que eu entendo que possa ser assim mesmo. Mas obstetrícia é uma coisa muito íntima. Você precisa ter acolhimento. Porque a técnica... não que todo mundo tenha, porque infelizmente tem muita gente ruim. Mas a técnica é muito mais fácil você ter, é só você estudar. Mas às vezes a mulher que está grávida, ela não precisa de técnica ali. Porque ela vai parir sozinha. Ela precisa ser respeitada, ter segurança de que tá tudo bem. Às vezes ela só vai olhar pra minha cara e eu vou falar assim, tá tudo bem. E ser respeitada nas suas vontades. Não adianta eu virar pra ela e falar assim, a gente precisa de uma cesárea, e ela virar pra mim e falar assim, não quero. Eu não posso obrigar ela. Eu acho que nem legalmente eu posso. E eu falo muito isso. Só que quando você constrói uma relação de confiança, ela sabe que eu nunca vou falar pra ela pra ela ir pra uma cesárea se eu não tiver certeza que é o mais seguro. E muitas vezes elas sabem que eu falo isso também. A maioria das vezes que a cesárea é indicada não é uma indicação absoluta. Não é assim, não tem outra opção. A gente poderia até esperar mais. Mas seria seguro? O que poderia acontecer a partir daquele momento? Vale a pena? E isso que a gente também conversa. Porque tem que ser uma decisão compartilhada. Não adianta eu tomar a decisão, é isso porque é isso e acabou. Tem que ir pra uma cesárea porque eu tô mandando. Isso não existe. Não, isso é até o que a gente falou no início, né? E o pior de tudo, eu passei por várias obstetras, 3. Porque eu engravidei, já falei isso várias vezes, não era um sonho ser mãe, mas também nunca descartei a possibilidade. Então, meio que engravidei, sabendo que isso podia acontecer, porque eu já parei de tomar remédio e tudo, mas foi no susto, vamos dizer assim. E, ao contrário de muitas mães... Sempre é um susto, né? Eu acho que até quem quer muito é um susto. E eu fiquei assim, engravidei, faço o quê? Eu não sabia nem o que fazer. Eu falava, meu Deus, eu tenho que correr pro médico, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um exame. As pessoas ficam meio perdidas, às vezes, principalmente as que não estudam antes, que não estão se preparando para isso. E eu lembro que a minha melhor amiga estava grávida também. E eu falei, cara, eu tô grávida, faço o quê? Ela falou, não, vai na minha médica. E eu não pensei, não pesquisei, só fui, porque eu não sabia nem o que fazer. Se eu tinha que fazer exame, o que eu podia comer, o que eu tinha que fazer, se eu tinha que parar de malhar. E eu fui no susto, assim. E eu lembro que eu cheguei lá, ela conversando comigo, ela falou, não faço parto normal. E na hora eu falei assim... Pelo menos foi sincera. Exatamente. Falou, né? Pelo menos já falou. Na hora ela já falou, já nem fazia muito isso faz parto toda mais. a diferença. E aí eu lembro que eu falei, não, tudo bem, assim, a minha amiga era ginecologista dela desde criança, era uma pessoa que ela conhecia muito, e ela já estava fazendo acompanhamento dessa minha melhor amiga. E eu falei, não, vou continuar e tal. Até então eu não sabia nem muito o que eu queria. O parto normal para mim, que já tinha na minha cabeça, se um dia eu engravidasse, era porque eu tinha medo da cesárea. Eu tinha muito mais medo da cesárea do que o parto normal. Eu tinha pavor de ter que me cortar 7 camadas quando falavam isso. Eu falava, pelo amor de Deus, não quero. Como alguém escolhe isso, né? Como alguém. Por livre, espontânea vontade, sem pressão externa. Mas eu acho que nunca é uma, né, realmente 100%, a pressão. Eu quero. E aí eu fiquei com ela um tempo, depois eu, sabe, você não pela pessoa, mas talvez, não sei, não senti aquela... Não deu match. Não deu. Eu falei, vou procurar uma outra pessoa. Aí fui, eu falei, vou tentar pelo plano. Eu falei, poxa, eu tenho um plano, não sei o quê. Tentei. As duas falaram a mesma coisa pra mim. Não faço parto normal. Até então eu fui, e aí eu tinha decidido ficar com uma que eu tinha gostado, gostei dela como pessoa, eu sentia esse acolhimento, mas era isso, era com secretária e tal. Mas como eu não tinha outras referências, pra mim era normal. Isso. Era normal, né? Não tinha, não sabia. E aí, do nada, eu falei com meu marido, eu falei, cara, não tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal. E isso eu estava com 21 semanas. E aí ele falou, cara, então vai atrás. Eu falei, não, eu quero normal. E aí já tinha começado a estudar dos benefícios e tal. Não era só uma coisa racional com medo lá da cesárea. E aí eu fui com uma amiga minha falou, cara, vai na minha médica, ela é muito maravilhosa. Aí tive mais 2 referências dela e eu fui. Quando eu cheguei, sabe quando você olha pra pessoa? Eu olhei pra Rafaela Orlandini, maravilhosa, te amo, beijo, você salvou minha vida toda. E eu olhei pra ela na hora, no abraço, ela já chegou e falou, oi, Nath, ela nunca me viu na vida. O abraço que ela me deu, eu olhei pra o Diogo na hora e riu, porque ele falou assim, cara, eu senti que você olhou pra ela e se sentiu confortável. Na hora, no momento que eu sentei, eu já sabia que era com ela que eu ia fazer. E aí só foi realmente uma questão de me ajustar, né? Conversar com ela, porque eu já estava meio que no meio.
E aí eu falei, cara, é isso, assim, eu acho que a escolha é 100% pela empatia e pelo acolhimento. Com certeza. Né? Hoje eu falo para as minhas amigas que estão gestantes, já indiquei a Rafa, inclusive já fiz mais 2 amigas minhas, vai fazer mais uma, que eu acho que, assim, é técnica, foi o que você falou. Tem médicas maravilhosas, com certeza, mas que, como eu já tinha ido nas outras 2, eram maravilhosas, me passaram segurança, mas eu não senti, né, aquele acolhimento, aquele match. Mas eu acho que esse é eu brinco que é o item principal do enxoval, né? Você, assim, não adianta você... Eu sempre falo isso. As pessoas já devem estar assim, tipo, lá vem ela falar de novo. Mas sai pra fora do Brasil, faz aquele enxoval lindo, aquele quarto maravilhoso, aquele não sei o quê. Mas não estuda, não vai... Eu sempre falo, gente, vai atrás de um médico, tipo... Que é isso, que desse match, igual eu conheci a Gi pela Ana, né? Pela minha amiga. Ela teve com a Gi... Eu fui numa consulta, né, ainda. Junto com ela, Junto com ela. Ela que tava grávida, eu nem grávida ainda, tava, tipo, pensando, não, vai, né. Eu vou engravidar um dia, mas ela falou, vai comigo porque ela é maravilhosa. Daí eu falei, tá bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí eu fui e foi a mesma coisa, cara. Na hora que eu saí da consulta, eu falei, Thiago, vai ser ela. Acabou não sendo, né, só que assim... Eu saí Mas você foi também em ótimas mãos. Tanto que eu te falei na consulta de pré-natal. Mas eu conversei contigo, né? Eu cheguei na última consulta e eu falei pra ela. Falei, Gi, apareceu pra mim, porque realmente, financeiramente pra mim tava inviável, tipo... Eu falo, eu deveria ter feito né? Não, mas... uma segurança mas é o que a gente fala, é o que tá preparada pra nunca tá. Né? Exatamente. Aí eu peguei e falei, Gi, seguinte... Esse médico, o que você me diz dele? Foi bem Você assim, viu que né? eu fui sincera. Em nenhum momento eu falei assim, não pra ficar comigo, entendeu? Ela falou, Lê, só vai. Tipo, você ainda falou, ele é o único de plano de saúde que eu E que eu acho que nem realmente... tá atendendo mais, não tenho certeza. Ah, não fala isso. Daquelas, né? É. Não, mas no próximo filho terei condição financeira. Aquelas, né? Mas aí eu cheguei e conversei com ela. Daí ela falou, não, daí até no dia que nasceu você me mandou mensagem, né? Então, assim... Não, em mais nenhum que- momento fiquei magoada. Pelo contrário, eu falei assim, pelo menos ela tá em ótimas mãos. Exatamente. Porque uma coisa... Eu tenho pacientes que fazem pré-natal comigo pra ter na Maria Amélia, pra ter no SUS, porque não tem condições de pagar o parto ou, às vezes, o hospital, porque não tem plano de saúde, mas querem ter um pré-natal e uma tranquilidade durante a gravidez. E quando ela falou comigo, eu falei, cara, vai. O Thiago ainda falou, ele falou, cara, ela realmente ela ama o que ela faz, né? Porque assim, tem muito médico que tá só interessado Não. aqui, né? Sim. Muito. A gente sabe que, infelizmente, eu não gosto dessa palavra, mas parece que virou uma máfia, É. né? A obstetrícia, que só querem dinheiro. E aí vendem uma coisa que... Mas essas pessoas são desmascaradas fácil. É. Porque é não adianta você ser o melhor no Instagram e na vida real não ser, porque a maior indicação que você tem é o boca a boca. É. Então, vai começar a circular, e a pessoa vai caindo, como eu tô vendo várias pessoas caírem. Então, Hoje, e aí a gente está falando sobre isso, mas às vezes a própria gestante também não sabe se o que o médico está impondo a ela, se você fica com medo, né? Você tá ali. Aí a pessoa fala assim, tem uma circular de cordão, que sempre me falaram que não podia parto normal. E eu lembro que eu fui na Rafa, a Rafa tinha a ultra lá, né? Ela tá passando, ela falou, Nath, tá com uma circular de cordão. Eu já falei assim, meu Deus do céu, vai ter que ser cesárea? Ela, calma, não vai precisar, fica tranquila. Se fosse outro médico. Não é isso. então acho usar que é isso pra te assustar. Então, acho que tem várias coisas, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, do que pra pessoa poder ficar já ligada. O que são mitos que as pessoas podem te jogar pra ser a cesárea, né? O que o médico pode te colocar ali que não necessariamente precisa ser a cesárea. Em alguns momentos, talvez sim, né? Como você falou, às vezes realmente a gente não pode colocar o bebê em sofrimento, Ou né? as reais indicações, né? De cesárea mesmo. Olha, indicações absolutas do tipo, não pode ser de outra forma. É a placenta prévia total, que é quando a placenta cobre o colo do útero. É raro, mas acontece. Eu tive com 2 esse ano. Não tinha tido nenhuma até então. Paciente particular agora, 2, uma já nasceu e outra vai para nascer até dezembro. Então, essa é uma indicação absoluta, porque a placenta fica na frente do colo e a cabeça do bebê aqui, ou o bumbum, qualquer parte do bebê. Então, se o colo abre, a placenta solta. E aí o bebê e a mãe sangram. E para de chegar oxigênio pro bebê. Então, não pode nem esperar entrar em trabalho de parto para ser cesárea. Tem que ser fora de trabalho de parto, de preferência, entre 36 e 37 semanas. Faz até prematuro. Caraca. Lesão ativa de herpes genital na hora do trabalho de parto. Eu vejo muito médico falando assim, tem herpes, não vai poder ter. Teve herpes na gestação, não vai poder ter parto normal. Não, tem que estar com a lesão ativa na hora do trabalho de parto. E mesmo assim, a gente faz medicação para prevenir a partir de 36 semanas, para evitar que tenha.
Então fiz, acaba eu sendo também. muito Sim, raro. eu tinha também, eu tomei a ciclovir antes, né? Olha, eu falando de medicamentos, desculpa aí, Mas gente. E muita gente fala que a pressão alta é uma necessidade de cesariana, mentira. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se o bebê estiver bem, é mais seguro, inclusive, pra mãe e pro bebê que seja parto normal. Ah, mas a pressão tava 200. Aí mesmo é que você não vai fazer cesárea. O bebê estando bem, você vai estabilizar a mulher, vai internar ela na UTI, fazer medicação, proteger esse cérebro dela, diminuir essa pressão pra poder fazer a indução do trabalho de parto. Então, a gente acha que quanto mais problemas de saúde a mulher tem, mais a indicação de cesárea. Ao contrário. Quanto mais problema de saúde essa mulher tem, mais ela se beneficia do parto normal. A gente não cancela a cirurgia, a gente não, né? Anestesista não cancela a cirurgia porque a pressão do paciente subiu, porque a pressão está descontrolada. Por que a gente vai fazer uma cirurgia numa mulher que pode ter um parto normal porque a pressão está alta? Então... me falaram isso. Todas as cirurgias que a gente vai fazer, até às vezes pro dente, né? Não sei, quando é mais sério, precisa daquele risco cirúrgico, né? Então, assim, eu sempre... Várias amigas minhas, não, mas eu tive cesárea porque eu tava com pré-eclâmpsia, não sei o quê. Daí eu falei, então... Eu já escutei duas que era circular de cordão. Circular de cordão não tem que dizer nada, né? Eu fui, claro que não tava. Acabou que na hora, uma ou 2 semanas antes, eu não lembro, saiu sozinha. É por isso, pode sair até durante o trabalho de parto. E pode enrolar durante o trabalho de parto. A minha última cesárea... aqui no corpo. A minha última cesárea, a bebê não descia de jeito nenhum. Começou a cair o batimento. Já tava com dilatação total e não descia muito alta. Começou a subir, inclusive. E aí, quando eu indiquei a cesariana, quando a gente abriu, tinham 6 circulares de cordão. Mas não foi porque tinha circular de cordão. É porque, nesse caso, não descia, porque não tinha linha, né? O cordão não dava linha para descer. Então, isso que estava acontecendo. Tanto que na hora da cesárea, no que eu botei a mão para tirar a cabeça, rodou. A placenta puxou o bebê e veio de bunda. Porque não tinha nem suficiente para sair na cesárea. Então, não foi porque tinha a indicação no final foi por causa das circulares, mas não foi porque a circular sufoca, estrangula, nada disso. Porque o bebê não respira pela traqueia, pelo pulmão, ele respira pelo cordão. Então, o cordão pode estar enrolado na mão, pode estar enrolado em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. E o nó verdadeiro de cordão? Porque a gente sabe que o nó, se você... Procurem na internet, gente. Isso é muito importante. Você vai fazendo assim, no nó, ele vai saindo, né? Então, assim, ele é muito... Tem um líquido ali dentro, né? Uma geleia de Wharton. Você vai fazendo, ele vai saindo. Então, aquilo ali não vai prender nada. Não estrangula. Mas existem casos, realmente, ou não? Nunca vi acontecer nada por conta de nó. Se for acontecer, não é no parto. É dentro da barriga. Porque dentro da barriga que o fluxo vai parar de passar. Se o nó estiver prendendo, é dentro da barriga que é o problema. E não no parto em si. É só de estar ali impedindo a passagem. Então, não seria pelo parto. E se essa gestante já teve uma cesárea antes, ela pode ter parto normal? Com certeza. Ela pode ter 2, 3. E tem parto normal. Olha, eu inclusive, quanto mais cesárea você faz, mais risco. Com a cesárea prévia, o risco de rotura uterina, o risco de acontecer alguma coisa, é igual quem nunca teve cesárea prévia. Com 2, aumenta um pouco. Mas também é mais seguro do que uma terceira cesariana, abrir a barriga pela terceira vez. Com 3 cesáreas prévias, a 4ª tem que ser tudo muito conversado, porque existe risco nas 2 vias de parto. E aí isso tudo tem que ser conversado. São partos que vão precisar de mais monitorização, internar mais precocemente, mas é super possível. Até 2 cesáreas prévias é tranquilo. A partir de 3 é super possível, mas tem que ter mais cuidado. Ai, gente, todo mundo tinha que ter uma médica humanizada. Eu já tive Mas às vezes não é só humanização, né? Às vezes Você buscar também informação, né? Eu vejo muita gente que não se atualiza, que proíbe tudo pra grávida. Sushi. O podcast último que eu fiz aqui, um post nosso, um corte viralizou. Tem mais de 800 mil visualizações. Porque eu falei que grávida podia pintar o cabelo. Era uma pergunta que a gente queria fazer. E aí, o que veio de gente me atacando? Quem é essa doida? Essa mulher tem conhecimento pra dizer isso? Quem é essa pessoa? Eu vi que um comentário tava lá, assim, sou médica. E eu saí respondendo todo mundo. De forma educada. Mas então, Gia, pode? E por que pode? Então, porque também a gente, de repente, dá uma explicação pra essas pessoas, né? Porque a gente acha que vai botar a tinta aqui e vai direto pro bebê, que vai chegar lá. Que é um tema polêmico, né? Exatamente. A tinta... Inclusive no guideline americano, no UpToDate, que é a maior fonte de ciência, de evidências científicas do mundo,
diz que pode tinta, inclusive com amônia. Eles falam para tentar evitar amônia por conta de alergia, de ficar tendo reação respiratória, mas não porque afeta o bebê. Por quê? Porque a quantidade absorvida no couro cabeludo de produto só seria grande se tivesse uma lesão grande de couro cabeludo, que tivesse aberta a pele. Tirando isso, não absorve praticamente nada. Aí o pessoal fala, mas praticamente nada é alguma coisa. Mas o praticamente nada não cai no sangue. Não chega a quantidade ideal para ir para o sangue, para passar para a placenta, para ir para o bebê. Então é completamente seguro. E não tem isso de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Pode fazer a qualquer momento. Por que a maioria dos obstetras proíbe as coisas no primeiro trimestre? Porque primeiro trimestre a chance de perda é de mais ou menos 30% a 40%. É porque as pessoas não contam que perderam os bebês. Mas é muito grande. E aí o que acontece? Aí vão falar que achar que a culpa foi de alguma coisa que fizeram. Então é mais fácil para o obstetra proibir tudo. Porque não é ele que está se privando. Do que chegar a explicar. Mas eu também vi um dos comentários que falava, mas tá, e se a pessoa tem essa alergia? Não é qualquer remédio que a gestante pode tomar. A gestante pode tomar qualquer antialérgico. Loratadina, Fenergan, Alectus, eu falando o nome de medicação. A gente tá dando aqui, ó. Só patrocínio. Nem patrocínio. Mas pode tomar antialérgico, pode tomar corticoide se precisar. Tá, e a progressiva? A progressiva, o problema maior é quando tem formol por causa do cheiro. E não é o pessoal falar, se você cheirar vai pro sangue. Não vai pro sangue. Você não, cheirando não vai... não vai entrar na corrente sanguínea e passar para a placenta. Mas por conta da mulher grávida estar mais sensível e fazer mais reação. Tanto que a cabeleireira continua trabalhando no salão, mesmo que ela não vá administrar a escova com formol na cliente, tem gente administrando em volta. E isso não vai causar uma formação no bebê. As pessoas apavoram demais as grávidas. A gravidez já é pesada, a gravidez já é difícil, a gravidez já vem cheia de culpa. E aí você pega um médico... Pessoal que eu vejo umas lives no Instagram, uns posts no Instagram, que eu fico assim, apavorada, falando assim, como é que alguém fala isso? E aí bota tanto medo na grávida. A grávida vai achar que tá fazendo tudo errado. Eu vi um post uma vez falando da cerveja sem álcool. Que não pode de jeito nenhum, porque tem 0,00000. Aí eu pensei, meu Deus, eu tomei uma taça de vinho com álcool. Matei a criança. Imagina. Qual o problema do álcool? Não existem estudos mostrando a quantidade de álcool seguro na grávida. Por quê? Porque a maioria das coisas que não pode em gestante é porque não tem estudo. Porque uma coisa é eu doar o meu corpo para estudo, fazer teste comigo. Outra coisa é a parte ética de eu doar para estudo o meu bebê que está na minha barriga que não tem poder de decisão. Então os estudos são muito limitados em gestante, porque é um bebê que não tem poder de decisão. E aí não faz estudo. Então, como é que vão fazer um estudo, pegar um monte de grávida e fazer elas beberem álcool para saber qual a quantidade tóxica para causar síndrome alcoólico fetal no bebê? O que a gente sabe é que mulheres com uso crônico de álcool têm a síndrome alcoólico fetal, que é o bebê que fica com essa síndrome, que tem várias sequelas, várias alterações de desenvolvimento. Então, a gente sabe que o uso excessivo do álcool causa isso. Mas a gente não sabe qual a dose necessária para causar isso. Até porque cada pessoa reage a uma dose diferente. Tem gente que vai tomar 2 latinhas de cerveja e vai ficar bêbado. Tem gente que vai tomar 10 e não vai ficar. Então, a gente não sabe como reage em cada corpo. Então, a 0 pode. Só que o 0,00... Eu já recebi ligação de noite de paciente minha aos prantos, que descobriu que o risoto que comeu tinha vodka. Foi flambado ali com vinho branco, com vodka. Não tem problema nenhum. Ih, comi muito risoto. Bombom de licor, não tem problema nenhum. O problema é o uso crônico. E não sabemos qual seria essa dose crônica. Então, para isso, a gente bota 0. Não, e tem tanta gente que descobre a gravidez, tipo... Eu descobri... Né, depois de um tempão e já encheu a cara. Eu descobri E o tão famoso sushi. Sushi e sashimi. Pode comer. Por quê? Qual é um medo que todo mundo diz? Que passa toxoplasmose. Não passa toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença do solo, que as fezes do gato contaminadas. E também não precisa doar o gato, porque é gato não é nem de rua, é gato de fazenda. E a partir do momento que o gato se contamina, ele morre. Ele se contamina uma vez e morre. Então não é o seu gato de casa que vai passar. É muito mais fácil você pegar toxoplasmose comendo uma salada crua na rua do que com gato. Do que com carne crua. Porque, ainda mais hoje, a carne de boi crua eu proíbo, tá? Por quê? Porque existe a chance de pegar, porque o gado vai lá, come o capim do solo, que pode estar contaminado, porque o gato fez cocô e a chuva levou esse solo contaminado para onde o gado comeu. Só que hoje a maioria das carnes que a gente come são de gados de... Como é que se diz o nome?
Elite, né? É, Não, de lugar pronto, fechado, de... Só Próprias ração, pra né? isso. Só come própria, ração, né? só come... Exatamente. Então, a chance de passar toxoplasmose é muito pequena, é muito maior quando você come aquela carne do sítio, da fazenda, de lugar do interior. Mas eu proíbo porque eu não sei de onde vem a carne. Salada crua na rua, água que você não sabe a procedência, carne de boi crua, carpaccio, steak tartar, quibe cru. O peixe não tem esse risco. Ah, mas é cru, pode dar outras coisas. Se a gente parar pra pensar nisso, tudo que a gente come na rua pode dar outras coisas. Porque exato. qualquer comida pode estar estragada. Exatamente. A gente não sabe como foi preparado nada. Então, a gente não vai poder comer na rua. Ah, mas a comida crua tem maior chance? Tem. Mas os restaurantes japoneses, ainda mais os restaurantes que você já está acostumado a comer, que você nunca passou mal, são tão vigiados, a vigilância é tão em cima deles por ser comida crua, que é mais fácil você passar mal comendo um pastel na rua do que você comendo japonês. Eu comemorei a gravidez num rodízio sushi. É. E não precisa comer só o frito, coma o cru também. Mais saudável, inclusive. Vamos parar de botar fritura pra essa criança. Exatamente. E até a gente conversou sobre isso hoje, né? Exercício físico. Liberadíssimo, não só liberado, como muito indicado. Desde o início. Desde o início. Não tem isso de ter que parar no primeiro trimestre. Algumas pacientes minhas param no primeiro trimestre porque elas estão muito indispostas. Sono. Só Vomitando sono. muito, com dor de cabeça, pressão caindo. Não porque vai fazer mal pra gravidez, mas porque elas não estão com disposição. E eu falo, não se cobrem. Faz o que seu corpo permitir. E tem gente que fica, já emenda. Eu não vou pegar uma pessoa sedentária que engravidou e mandar ela fazer um crossfit. Ela vai lesionar a articulação, porque a articulação na gravidez fica mais solta, fica mais frouxa. Mas a pessoa começar um pilates, começar uma caminhada, começar uma natação, uma hidroginástica, até uma musculação mesmo, mais leve, é maravilhoso. Previne pré-eclâmpsia, previne diabetes gestacional, previne ganho excessivo de peso. Eu dancei até 3 dias antes da livração. Exatamente. Lembra que eu até postei? Aham. Eu tava fazendo isso, agachamento, gente. eu lembro que as pessoas me olhavam na academia meio assim, ó, com uma barriga gigante, um top. As pessoas ficavam me olhando e eu assim, ó, maravilhosa, fazendo meu agachamento com a minha barriga. E eu sempre falo, né? Na minha primeira consulta, eu sempre falo, não sei se você lembra. Blindem-se. Porque sempre vai ter uma pessoa pra criticar alguma coisa que tá fazendo. Sim. Ah, pra tudo. Se você não estiver malhando, a crítica é que você não tá. Se você tiver, você tá. A sua barriga nunca vai estar do tamanho certo. Ou ela vai estar pequena demais, ou ela vai estar grande demais. E depois que vem a maternidade, vocês podem dizer mais ainda, né? Não, Se não para. Não para, mas Não, eu nunca vou igual parar. falam, né? Tipo, acham lindo uma grávida comendo pra caramba, engordando pra caramba, não sei o quê. E daí acham horrível uma grávida que tá lá se exercitando. Tipo, gente, é a mesma coisa de chocolate, do doce pra criança, né? Exercício físico não faz descolamento de placenta, hematoma subcoriônico, não causa aborto de jeito nenhum. Quando a gente vai proibir exercício físico? Se a mulher tiver com uma pré-eclâmpsia, com uma pressão ali que está descontrolada, então a gente vai pedir para ela evitar. Ou se ela tiver com ameaça de trabalho de parto prematuro. Ou um descolamento também, né? Gêmeos também, Descolamento tudo. inicial não precisa, não. Não? Gêmeos também tá liberado no início, porque a gente acha, às vezes, que a gravidez de gêmeos ela é mais complicada, pode trazer mais, então também tá liberado. Liberado. Mãe de gêmeos, vamos lá. Não que eu Bora. queira. Não que eu queira. Diminui a chance de... Amiga! Minha melhor amiga tá grávida de gêmeos. Ai, gente. Ela quase morreu quando fez a ultra. Ela, amiga, eu não acredito. O marido dela falou assim pra mim, Gi, eu ficava perguntando pro médico da ultra, você é amigo da Giovana, né? Você tá fazendo pegadinha, ela mandou você fazer isso, Tá né? filmando, né? Caraca, um último mito, e daí a gente já entra num outro assunto. Que também eu quero falar sobre gêmeos, que é um assunto Sim. importante Em que alta. muita Em gente... em alta, por Em sinal. Sexo enquanto está grávida. Liberadíssimo. Não vai machucar o bebê. Também não vai machucar o bebê. Muitos pais falam, ai, não vou fazer, porque, né? O bebê tá super protegido. Tem ali o colo do útero, tem a bolsa miniótica, tem tudo ali protegendo. Nem chega perto. A gente proíbe o sexo depois que a bolsa rompe. Porque aí ele fica Também, né, gente? A desprotegido. bolsa rompeu. Se essa mulher conseguir... E não é nem porque machuca o bebê, é porque aumenta a chance de infecção, Infecção, de né? acender bactéria da vagina pra dentro do útero e pro bebê. Mas Só ele é por um isso. ótimo estimulador para Eu ia parto, perguntar isso. né? É E aí isso. muita gente fica com medo de fazer e entrar em trabalho de parto prematuro. Só vai entrar em trabalho de parto se o seu útero tiver receptor de ocitocina. E isso só acontece Quando tá quando você pronto, tá né? pronta para entrar em trabalho de parto. A gente proíbe sexo também e ameaça de trabalho de parto, assim como a gente proíbe atividade física. Mas aí é em caso muito específico. De resto, liberado. E outra coisa, as pessoas param às vezes de transar porque quando transa, às vezes sangra um pouco. E aí ficam com medo de estar causando mal porque sangramento associam a alguma coisa ruim. Não, se sangrar um pouco,
Lógico que você tem que conversar com seu obstetra, ver se é só isso mesmo. Mas geralmente é só porque o pênis ali no colo do útero rompeu algum vasinho, porque fica muito... 80%, 60% a 80% do sangue do corpo da mulher tá no útero. Então o resto tem que se virar com 20% a 40%. E aí, pra isso, toda a parte da mucosa cria um monte de vasinho pequenininho. Nariz, gengiva, colo do útero. E aí são vasos muito finos. Então, às vezes, a penetração causa um rompimento desse vasinho. Mas não é porque sangrou que aconteceu alguma coisa ruim. Sim. Sangrou porque um vasinho rompeu e tá tudo bem. E até no início, eu lembro até no início da gravidez, de vez em quando eu tinha um sangramento até mais escuro, assim, né? Porque a Rafa... não tava com a Rafa ainda. Mas na época a médica me explicou que pode ser até alguma coisa da menstruação ainda que ficou ali guardado. Sangue antigo, como se fosse um sangue antigo, mais amarronzado. Mas geralmente não é da menstruação, não. É do colo do útero mesmo. Que desce. E esse tá tudo ali, bem? Tá tudo bem. Que ficou ali porque foi tão pouca quantidade que ele não exteriorizou. E aí, às vezes, o movimento que você faz, alguma coisa que você faz, ele sai e aí vem marrom. Quando a gente deve se preocupar? Se for um sangue vivo? Sempre que sangrar, fala com o seu obstetra. Tá. Independente. Independente. Tá. Beleza. Porque ao mesmo tempo que não pode ser nada, pode ser alguma coisa. Eu lembro que eu ficava, toda vez que eu ia no banheiro, eu olhava. Eu tinha sangue, não sei. Cara, a gravidez inteira é isso. É muito doido, né? Porque a gente sente, né? Porque até tem a questão também do corrimento. Então, qualquer coisa que eu sentia, eu falava, meu Deus, sangrei. Ai, meu Deus, uma vez eu falei, cara, estourou a bolsa. Você tá louca? Do nada. Tá doida. Sei lá, tava com 30 semanas, assim, mas porque também fica mais úmida, né? É muito... A gente vive em alerta. Xixi. Aí você acha que é bolsa. É muito louco isso. E eu perguntava pra Rafa assim... Mas como é que eu vou saber que a bolsa estourou, não tô querendo fazer xixi? Vai saber. Aí ela só falava assim, você vai saber. Ela falou, faz um cleque. Aí eu, cleque. Aí ela, faz. Cara, do nada. Estourou? Estourou. A minha estourou só no E eu ouvi o cleque, tá? Eu ouvi, o Diogo ouviu. Eu tava almoçando, eu tô assim, aí fez um barulhinho assim, tic. Aí eu fiz assim. Você sente uma pressão, né? E fez um barulhinho mesmo. Ela falou que ia fazer um... E eu ouvi, puf. Aí eu... Caraca. Gente, minha bolsa estourou, comendo com o prato na mão. Então. Outro assunto. Estourou a bolsa, não precisa correr, né? Não, de jeito nenhum. Maravilhosa, eu vou fazer cachos ainda. Que a Rafa falou, sem desespero, me avisa, sem desespero. Isso, sempre avisa. Mas porque a gente vai ver a cor do líquido. Sim. Se o bebê tá mexendo, como é que tá tudo, pra poder esperar em casa ou ir pro hospital. E eu falava pra ela assim, não, mas eu tô com muita contração, tô com muita dor. Ela, não tá, você tá falando ainda. A hora que você não conseguir nem me ligar, que o Diogo me ligar... porque você tá... É pra você ir pro hospital. Porque a gente não sabe, né? A gente fica assim, eu não sei qual é a intensidade da dor. Porque eu tava sentindo muita dor. Que eu achava que era muita dor. Então a gente não sabe, eu não sabia se aquilo ali era só contração. Meu Deus, a criança tá saindo e eu... Diogo, liga pra Rafa, fala que eu tô passando com muita dor. Aí ele, Natasha, calma, escuta o que ela falou. Você tá com muita dor? Aí eu... tô com dor, ele não tá com muita. Então a gente fica nessa. Não dá nem pra falar, né? Não dá nem pra falar. E aí eu percebi quando eu tava com muita dor. Eu tava de 5 em 5. Cheguei no hospital, eu tava com 4 de dilatação. Eu falei, não é possível, Ainda tava bastante? De 5 em 5? Que isso, gente? Tem paciente minha que chega gritando, fazendo força, eu toco, tá com... Gente, é muito doido. Misericórdia. E tem uns que chegam mais plenos. Segundo filho é diferente, tá? Segundo filho eu não seguro em casa, porque vai nascer no carro. Rápido. Quando você sente essa dor insuportável, tá saindo. Pergunta pra Ana. O da Ana foi eu mais não rápido. vou saber, porque eu vou ficar só com Noah mesmo. Então. Corta para a segunda temporada, mas também pode grávida. Exatamente. Então, cara, tá passando muito rápido esse tempo aí. Eu já tô... Eu quero falar sobre muita coisa, mas então vamos ao assunto. Qualquer coisa a gente faz a parte 2. Vai ter que ter. Não, tem vários assuntos que a gente fala, tem que ter parte 2. A gente não tem. Outro assunto também que é muito polêmico, que até tá em alta, que é uma série da Juliana Paz, que ela engravidou de gêmeos. E até é legal que ela mostra que eles nascem de parto normal. Então, assim, é possível ter com parto normal. E é possível ter gêmeos de pais diferentes mesmo? Pais diferentes é muito raro. Muito raro. Porque você precisaria que cada óvulo fosse... que a mulher ovulasse 2 vezes e que cada óvulo fosse fecundado por um espermatozoide de um diferente. Então, ela precisaria transar com 2 homens ali, intervalo no máximo de 24 horas, 48 no máximo, e que uma ovulação fosse antes da outra, para um ser fecundado por um e outro por outro. É raro, mas é possível. Eu fiquei chocada. Nunca vi. E o parto normal, super... Super possível. Maioria imensa das minhas pacientes de gêmeo, grávidas de gêmeos, foram parto normal. O meu último foi agora em junho e julho, que foi uma placenta só e 2 bolsas.
E a primeira nasceu cefálica, né, de cabeça para baixo, e a segunda veio sentada na bolsa. Tem só esse critério. A primeira tem que estar cefálica. Então, Ou não? tem mudado isso, tá? Ainda nos protocolos, com as evidências científicas seguras, é isso. Se a primeira tiver pélvica e a paciente quiser muito parto normal, a gente vai conversar para ver os critérios de segurança e tudo certinho. E aí a decisão vai ser dela, baseada em informações e nos riscos. Mas com o primeiro cefálico é 100% seguro, como um parto normal de um bebê só. E o parto pélvico, vocês são uma das poucas pessoas que fazem parto pélvico aqui no Rio, né? Agora parece que está aumentando mais, né? Tem mais gente dizendo que está fazendo parto pélvico, que por um lado é legal, mas por outro lado também me assusta um pouco, porque às vezes a pessoa faz um curso ali de Um dia. e já quer sair atendendo parto pélvico porque aprendeu as manobras no boneco. Eu hoje atendo parto pélvico sozinha, sem a minha mãe. Depois de 10 anos. Não é um curso que você vai fazer em um ECAD. Depois de muitos cursos práticos e teóricos. Tô agora terminando, sei lá, qual terceiro, quarto, quinto teórico que eu faço online com o pessoal lá dos Estados Unidos, da Alemanha, que é um curso online de manobra, que a gente fica vendo exaustivamente de parto pélvico. Minha mãe tem muita experiência em parto pélvico, porque na época dela de internato e residência, não era pélvico igual a cesárea. Minha época de residência era pélvico igual a cesárea, então nunca tive um pélvico na residência. Só se nascia pélvico se chegasse com a bunda pra fora. Não era nem se chegasse com dilatação total. Dilatação total ainda operava. Só não operava se a bunda estivesse saindo, ou o pé estivesse saindo. E capaz, se for o pé, ainda jogar pra cima e operar. Você já pegou algum? É podálico, né, que fala? Podálico já esse ano. Esse ano a gente teve 5 ou 6 partos normais pélvicos. Caraca. Esse negócio de estatística de 3% tá vindo tudo pra cá. Tá tudo com vocês aqui, tá tudo na boa hora. Gente. Foram 3 cesáreas pélvicos e 5 normais. E essas 3 cesáreas, uma não quis parto pélvico, então ela entrou em trabalho de parto e a gente operou. A outra chegou a 10 centímetros e aí parou de evoluir, e parto pélvico. A gente segue critérios muito seguros para que não tenha problema. O que eu falo que assim, o pior do parto pélvico é que a chance de virar cesárea é maior. Porque aí a gente não faz analgesia. Alguns guidelines liberam a analgesia. Não me sinto segura. Então eu sou muito sincera. Prefiro não fazer. Alguns guidelines falam que a ocitocina pode ser feita na fase latente ou ali no expulsivo. Também não me sinto segura. Para mim, o parto pélvico tem que ser fisiológico. Mas isso é um critério de tanto estudo. Eu e minha mãe, a gente segue essa conduta. O meu médico que fez, ele falou que não fazia. Ele falou, eu te indico quem faz. Eu falei, acabei de sair de uma que faz qualquer coisa. Eu volto aqui, ó. volto. Sei o caminho, sei o Mas caminho. eu acho que eu não bancaria Se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, não eu obstetra, eu Giovana, mãe, mulher, gestante, eu não teria. Eu iria para uma cesariana intraparto. Hoje eu teria. Porque são 3 anos de estudo, 3 anos de vivência, mas nesses critérios, sem intervenções. Natural. E até você a gente falou, teve agora, domingo passado. Caramba, o pélvico. Depois eu te mostro. Caraca. Mas até algo legal que você falou sobre cesárea intraparto. Então, assim, pessoas que querem cesárea, gente, por favor, esperem pelo menos entrar em trabalho de parto. Porque, assim, isso é tudo, né, informações e estudos que eu tive, né? Eu sou uma Certíssima. leiga, vamos dizer assim, mas estudei bastante. A mulher que A quer ser mãe, ela chance não é- pode ser 100% leiga. É. Porque ela vai cair no conto da cesárea, é a melhor coisa. Às vezes tem muita gente que tem muita informação e pega um médico que eu daí acho- fala, não, mas você tem informação, mas eu não concordo com isso. Como você vai falar com o teu médico? Você tá no momento também, talvez. Nunca é tarde de assim, mudar de médico. nunca é tarde. Eu mudei. Eu tive uma paciente que ela, de Resende, ela me procurou segunda à noite, porque tava com 40 semanas e 2 dias, e a médica dela ia levar ela pra segunda cesárea dela, dizendo que o útero dela ia romper, que não podia induzir, que não sei o que, já tinha feito a primeira. Ela acreditou, porque a médica falou, não, pode ser normal agora, e no final começou a dizer que não. E aí ela me ligou e falou assim, olha, se você me aceitar, eu tô indo pro Rio amanhã de manhã. Eu falei, vem pra cá. Aí ela chegou terça, foi de manhã no consultório, nasceu terça-noite. Gente. 24 horas de Que contato. maravilhoso. Cara, é isso, né? E aí é uma coisa que a gente também, é um assunto que a gente quer abordar, que é a violência obstétrica. A gente tem falado muito sobre isso, mas a gente queria saber como é que a gente consegue identificar que a gestante está sofrendo essa violência. Até tem um caso da Chantal,
que ela só descobriu no vídeo do parto dela. Porque eu acho que a gente está num momento tão vulnerável ali, e você está com o seu médico, né? Bem ou mal, é ele que está conduzindo. Então, se ele te fala um negócio, você vai, tá, você vai só no tá. A gente está num momento que você não consegue nem pensar, né? Você só aceita. Só aceita. Então, eu acho que tudo isso realmente tem que... Essa escolha, como a gente já falou, tem que ser muito bem feita para que naquele momento você falar assim, então, a gente está junto e eu confio. Eu olhava para a Rafa olhava para mim e eu já sabia. Eu falei, cara, o que você achar... Pra mim tá tudo bem. Claro que eu sabia o mínimo, eu estudei, mas nosso contato, assim, foi tanto dessa confiança que no olhar eu sabia que aquilo ali ia ser o melhor pra mim e pro meu bebê. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitos casos ainda de violência, né? Muito. E ainda estão arquivando esses casos. E você vê, com uma pessoa que tem muito dinheiro, com o médico mais caro de São Paulo. Como é que pode? E ela sofreu violência obstétrica. E aí, como é que a gente pode tentar identificar isso antes? Se tem como, né? Se tem alguma coisa que a gente possa já alertar essas mães que ela já está sofrendo essa violência. Eu acho que essa questão, até que você acabou de falar, do médico levar até o final, não vai ser parto e, tipo, na hora, enganar. Pra mim, isso já é um tipo de violência. Com certeza. Né? Eu falo que a frase que eu mais, tipo, pra mim, mais abre o alerta ali, acende o alerta é: eu faço o parto normal. Eu lembro que quando eu cheguei até no Edu, eu falei, então, eu queria parto normal dele. Eu assisto o parto normal. É isso. Se o teu médico fala, eu assisto o parto normal, e fala que quem faz o parto é a mulher, não é o médico, pontos para esse médico. Pontos, muitos pontos. E outra coisa, eu acho que uma frase mais ainda pra levantar ali o radar é: se tiver tudo bem, a gente vai fazer parto normal. Não é se tiver tudo bem, vai fazer parto normal. Se tiver algum problema, a gente vai pra cesárea. Ah, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Uma pré-eclâmpsia não tá tudo 100% bem. Mas pode ter parto normal. Então, essa assim, se tiver tudo bem, vai ser parto normal. A gente conversa sobre isso mais pra frente. Depois a gente vê, vamos ver. E uma das violências que a gente sabe é a episiotomia, né? Por que não se faz mais? Porque a episiotomia, ela já parte de uma laceração de 2º grau. E a gente nem sabe se a mulher vai ter uma laceração ou não. Então, a gente já coloca uma laceração nela. E outra coisa. Mas e quando tem 3º ou 4º grau? Primeiro, muito raro. Mas existe. Mas a gente consegue dar ponto ali, organizar tudo, deixar tudo direitinho. E você não... Por que você vai fazer uma de 2º grau se você nem sabe se vai e se a chance é pequena? Então, não justifica. Porque o bebê, quando ele tem problema de sair, não é pela pele. É o osso, a parte óssea. Então, você cortar a pele... Não vai adiantar em nada, Não é né? nada. Eu até vi um exemplo que eu gosto muito. Não tem nenhum papel aqui, né? Porque senão eu ia fazer esse exemplo. Que a médica, ela pega, ela mostra o papel assim, intacto, dela faz assim. Não rasga. Não rasga. Se você aí tiver ela vai rasgando- lá, ela faz um cortezinho, aí ela faz... Rasga muito mais. inteiro. E é isso. Se você faz a episiotomia, a chance de você ter 1 grau é gigante, né? Exatamente. A justificativa antigamente era que você cortava para lateral para evitar pegar o ânus. Mas a gente consegue também reconstruir ali. Mas não quero ter laceração. E se nunca mais voltar a ficar normal? Infelizmente, colocar um bebê no mundo, a gente nunca mais vai ser normal, igual. Sim. Ou pela barriga, ou pela vagina. Desculpa. Não, eu só queria, ainda nesse assunto, você acha que o plano de parto, muita gente nem sabe o que é o plano de parto, não faz. Eu lembro também, quando eu cheguei na Rafa, a gente fez junta, você acha que o plano de parto, ele pode prevenir o que algumas coisas dessas... Acho que muita coisa, né? Porque tinha lá um monte de coisa e ela me mostrava, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você pode me processar, inclusive. Então, assim, eu acho que você ter esse plano de parto funciona. Explica um pouquinho para gestantes, né, que ainda não sabe o que é colocado nesse plano de parto para que ela fazer leve com a médica também. com a médica. O plano, na verdade, assim, depende muito, porque depende da sua médica, né? Se sua médica for violenta, né, é melhor você fazer e depois levar para ela. Eu geralmente falo para elas fazerem, dou modelo se quiserem e falo, você faz, me manda e aí na consulta a gente vai discutir tópico por tópico. Só que muita paciente minha fica com preguiça de fazer. Porque elas falam, eu confio em você. E é gigante, tá? Eu lembro que eu não vou fazer porque eu confio em você. Eu criei uma técnica agora. Eu faço um questionário e mando pra elas com 20 e poucas semanas e falo, olha, você vai responder esse questionário no Forms do Google mesmo. E aí, com esse questionário em mãos, eu pergunto,
O que você acha sobre analgesia? Quais suas dúvidas sobre analgesia? Você sabe para que serve a ocitocina? Quais suas dúvidas sobre a ocitocina? Você sabe para que serve o vácuo extrator? Como você idealiza seu parto? Você gosta de um ambiente mais quietinho ou um ambiente que você esteja ali com mais conversa, que esteja te distraindo? O que você não toleraria de jeito nenhum? O que te traumatizaria? O que seria um mundo ideal? Então, eu faço várias perguntas e aí a gente discute tópico por tópico na consulta. Porque se ela não fizer o plano de parto, ela já fez inconscientemente. Eu já criei o plano de parto dela, com as respostas dela. Exatamente. Então, hoje eu consegui resolver o meu problema das minhas pacientes não quererem fazer um plano de parto, porque às vezes o plano de parto, elas falam assim, mas eu confio em você. Não é só em relação à confiança. É pra ela pensar no que quer ou não. Sim. Porque também é violência obstétrica a paciente dizer que quer analgesia e eu não fazer analgesia nela. As pessoas ligam muito a violência obstétrica à intervenção. Dependendo do que for a não intervenção, Também, né? também é uma violência. Às vezes, o caso da Chantal, ele não fez a episiotomia. Mas ele ficou xingando ela, ficou falando... Então, ele não fez a episiotomia, que seria a violência obstétrica no caso. Mas ele agrediu ela verbalmente. Uma médica que eu fui depois do parto, só pra pedir exames, assim, ela falou... Teve laceração, né? Eu falei, tive. Dela, vocês jovens aí não querem levar um piquezinho? Ela ainda falou assim... Aí eu falei, não, eu não concordo com a episiotomia. Vocês não sabem de nada. Não sabe de nada. Você sabe muito, né? Tá sabendo bastante. Tanto você sabe muito que o Ministério da Saúde discorda de você. Exatamente. Exatamente. Então, a violência obstétrica, ela, gente, como você perguntou, né? Ela tem a escancarada, que é o que a gente vê hoje, episiotomia, cristeler, que é empurrar a barriga da mulher, obrigar ela a ficar na posição que quer e tudo mais. Outra coisa. Eu postei um vídeo de um parto pélvico e eu recebi uma crítica de uma enfermeira, que eu nem conheço, falando que era um absurdo a mulher estar deitada para ter o parto pélvico e não de 4 apoios, porque de 4 apoios é mais seguro. Realmente, de 4 apoios é melhor pro parto pélvico, inclusive para mim, que tô vendo ali os movimentos bonitinhos do jeito que eu quero ver e acabou. Você sabe se a mãe quer? A minha paciente de domingo não ficou de 4 apoios de jeito nenhum. Eu falei, quer tentar ficar? Vamos tentar? Ela virava, ela voltava a ficar sentada. Deitada, meio semi-sentada assim na cama, né? Não quis ir pra banqueta, não quis nada. E vai nascer assim. Eu obrigar a mulher a ficar de 4 apoios, porque 4 apoios é a melhor posição pro parto pélvico, ou porque é uma posição bonita pra nascer, também é violência. Então a gente, pra dizer que não foi deitada, porque a gente passou a demonizar deitada, mas a maioria das mulheres O meu foi deitado. querem ficar deitadas. Eu quis ficar agachada. Aí daí a doula falou, vamos pra banqueta, Letícia. Se eu fizer uma contagem de quantas minhas pacientes querem ficar deitadas, se bobear é mais de 50%. Eu só queria ficar deitada. Eu fui pra banqueta um pouquinho pra ver se ele descia, porque ele tava alto. Aí eu ia, ficava, não sei o quê. Aí, Rafa, Eu obrigar a mulher pra banqueta é violência. É isso, total. Então tem a violência escancarada, tem a violência velada, que é essa de tipo, não quer, né? Vai arrebentar toda, não sei o quê. Não vou fazer, mas tem Depois essa. não reclama. Depois não reclama. Tem a violência de você largar a mulher ali. É natural, ela quer parto humanizado tem que ficar sozinha, ela, o marido é doula. Então se vira, sentador, faz o que você quiser. Que muito médico acaba achando que é o melhor pra mulher, e eu não concordo. Eu já fui criticada como falso humanizada, porque eu fico muito dentro da sala com a mulher. E aí falam, você fica dentro ali, você tá atrapalhando o processo fisiológico. Eu conheço a minha paciente. Cara, eu sei quem precisa de mim do lado dela. Era eu isso, queria o máximo ali comigo. Também. Era ela, a fotógrafa e meu marido. E ela fica aqui, pelo amor de isso. Deus. E foi ela que me deu força. Sempre toda falava, Rafa, não vou aguentar mais. Exatamente. Ela, como é que você tá? Vamos ver o neném. E ela me acalmando o tempo todo. Eu olhava pra ela. Às vezes nosso papel é só esse. É só isso. Ela só precisava me olhar. Era ela e meu marido. O marido fica muito mais calmo quando eu tô lá dentro. E tô rindo, e tô sorrindo, e tô... Sim. Até porque é um apoio também pra ele. Porque imagina ele também, coitado, tá naquela situação, vê a mulher sofrendo. E ele quer ajudar. E às vezes ele acha que pode dar algum problema e ele não sabe resolver. Então fica o pai desesperado que passa pra mulher. Eu vejo muita gente que quer fazer tutela da mulher, né? É o parto natural, mas a protagonista sou eu, porque quem quer o parto natural sou eu, pra melhorar minha estatística. Pra dizer que eu sou humanizada e botar no Instagram no final do ano quantos partos normais eu tive sem analgesia. Isso não é humanização. Eu tô nem aí pra minha taxa de analgesia. Eu não tô nem aí pra minha taxa de parto normal. O parto normal, natural, a todo custo também é uma violência, né? Se a mulher não quer, sim. Tem mulher que chega na minha consultório e fala assim, olha, eu tô aqui, mas eu não quero parto humanizado, tá? Aí eu falo, vamos começar do zero. O que é parto humanizado pra você? É isso. É uma das minhas perguntas de
consulta. O que é parto humanizado pra você? Ah, eu não quero na banheira sem nada. Eu quero parto normal porque eu não quero que abra a minha barriga à toa. Mas eu quero anestesia, eu quero toda a ajuda possível. Então, se tiver tudo bem, você vai ter sua anestesia e vai ter toda a ajuda possível. Mas vamos conversar pra ver se você realmente quer isso? Tá, conversei, quero isso. Eu tenho muita paciente médica já quer anestesia, sim. Se eu pedir, eu quero que faça. De cara. Às vezes a mulher chega pra mim querendo cesárea, mesmo eu sendo referência em parto normal, às vezes tem paciente que chega pra mim querendo cesárea. E só de conversar, eu convenço ela a tentar um parto com anestesia. E a primeira vez que ela pede, eu faço 2, 3 centímetros. E tem um parto lindo com anestesia. Sem ser primeiro cesárea. Ah, é violência porque eu fiz anestesia com 2, 3 centímetros? Não é. Violência seria se eu deixasse ela ali. Não vou fazer pra ser natural. Isso é então, importante, isso também é violência. né? O médico, quando a gestante chega e fala que quer cesárea, pelo menos apresentar os prós e os contras, tanto no normal quanto da cesárea, né? E dá opção, porque muita mulher tem na cabeça que ou é natural ou é cesárea. Ela não pensa que ela pode ter um parto com intervenção porque ela quer, e não intervenção porque eu quero. Tem gente que não quer sentir a dor do parto total. E tá tudo bem. É um direito dela. E tem muita gente que acha que é uma violência usar o vácuo, né? É isso que eu ia perguntar. O Noah, a gente usou. Eu precisei usar, eu já tava, acho que 10 horas, mais ou menos. E ele não abaixava 100%. E a Rafa já tinha me explicado sobre tudo isso. E no dia a gente conversou de novo. Porque ela já falei, cara, por favor, quero, vamos. Então, assim, eu já tava realmente num momento muito exausta. E eu falei, é isso, vamos junto. Você entende que eu já tinha tomado analgesia. A gente já tinha feito o que precisava. E aí ela usou, mas assim, já estava 100% consciente que a gente ia precisar. E explica um pouquinho para as pessoas o que é esse vácuo, quando é realmente necessário, quando não é. Eu sou suspeita, porque eu amo o vácuo. Porque ele salva partos. Ele salva bebês. E é muito, muito melhor do que o fórceps que lesionava. O vácuo, o pior que vai acontecer é fazer um hematoma. Pior é fazer um hematoma dentro do couro cabeludo, mas que não vai ter sequela nenhuma pro bebê. Não tem risco no dia de sequela. seguinte não tinha nada. A maioria, sim. Mas vamos supor, pensar no pior dos mundos. É um hematoma embaixo do couro cabeludo que vai ser absorvido. Então, eu sou fã do vácuo, não significa que eu vou usar sempre. Mas dizer que o vácuo é uma violência obstétrica quando a mulher não quer e o médico usa. Sim. Ou quando usa sem indicação. Qual seria a indicação do vácuo? Um bebê que tá ali no expulsivo e começa a cair o batimento. Fazer bradicardia e não recupera. Na verdade, bradicardia seria 10 minutos caídos, né? Você começa a desacelerar muito e demorar para recuperar. Já tá ali embaixo. Provavelmente isso é alguma compressão de cordão, um cordão que tá embolado ali na mão, na parede. Mas você tem certeza? Você vai pagar pra ver? Não vai. E se a gente tem um instrumento que usa ali, que não vai causar sequela, que não vai causar nenhum risco, nada ruim, e pode ser usado, vamos usar. As pessoas ficam muito apavoradas porque parece agressivo, né? Porque você puxa. Então, o marido que tá vendo, a mulher que tá vendo, ela às vezes fica meio apavorada, se sentindo culpada porque precisou usar. Pensando, será que uma cesárea não seria melhor? Não, não seria. Por 2 motivos. Primeiro, que uma cesárea é muito mais agressiva. Você abre a mulher. Segundo, muito mais risco pro bebê. Porque o tempo que você vai para mudar de sala, fazer a anestesia de novo ali. Ou a primeira anestesia. Sondar, abrir a barriga, tirar esse bebê que tá lá embaixo. Você bota mais risco no bebê, porque tem uma indicação ali de urgência desse bebê nascer. E você ainda bota aumenta o risco de hemorragia da mulher, porque você tá tirando o bebê lá de baixo. Então, a chance de lacerar mais desse útero correr aonde a gente abre, é maior. E aí tem mais chance de hemorragia. Então, eu vejo muita gente demonizar o vácuo. Ou é porque não sabe usar, ou porque tem medo de usar e aí fala que não usa porque é ruim, ou porque por desconhecimento mesmo. Mas o vácuo, ele foi a melhor coisa que inventaram para um parto, principalmente em SUS, em lugares que você não tem sala de cesárea disponível e anestesista disponível para uma cesariana de urgência. Na aeronáutica a gente não tinha vácuo. Eu sempre tinha um vácuo comigo. Porque eu sabia que se precisasse, ele ia salvar ali um parto e um bebê. Eu lembro que foi bem rápido. O SUS, eu tenho várias amigas que elas falam, vou ter parto no plantão do particular e não sei o quê, porque tem um plano de saúde e tal. Eu lembro que uma vez a gente conversou sobre isso e daí você falou, às vezes é melhor você ter no SUS do que num plantão, né? E então, se a mulher não tiver condição, que muita gente, a gente sabe que a realidade hoje, assim, muita gente não consegue ter uma equipe particular. Então, se ela tiver que optar entre plantão e SUS, qual seria a sua
visão. Também depende do hospital do SUS, né? Um hospital do SUS de referência. Tipo, no Rio de Janeiro a gente tem a Maria Amélia, em Belo Horizonte a gente tem a Sofia Feldman. Então... Aqui a gente tem a casa de parto. A diferença da casa de parto é que pra você ter na casa de parto de Realengo, tem que ser gestação de risco habitual. Não pode ter nada fora do script. E na Maria Amélia pode ter, tem indução, tem tudo isso. Na casa de parto, não. Então, esses são os 2 lugares de referência do Rio de Janeiro. Ia ser minha opção, se eu não tivesse achado... A Ana, o primeiro dela foi no Maria Amélia. Foi no Maria Amélia. Até é um assunto legal da gente trazer, né? Quem teve no SUS e quem teve no particular. Eu já até... Acho que também alguém que a gente pode trazer é a questão do reembolso também do plano, né? Exato. Porque tem essa tem opção. muitas opções. Eu já assisti até um podcast com os médicos que eles são da saúde e eles falam que várias coisas que eu poderia, por exemplo, ter feito para conseguir um reembolso 100%. Eu consegui 50%, mas poderia ter conseguido até com conversas da pessoa já falando que não faz, né, o parto normal. Então, pedindo taxa de percentual de cesárea. Então, é isso. Então, acho que o plano de saúde, então, tudo bem. Não tem, então você tem que me fornecer alguém. Se você não tem, você é obrigado a reembolsar. Então, acho só que lembrar também que isso tem que ser feito durante a gestação. Durante não a adianta gestação. Depois que você pagar, chegar e falar assim, quero meu reembolso. Não, você tem que ter um monte de documentação, um monte de coisa. Tem. Mas é um assunto interessante que a gente vai trazer aqui também. Mesmo. Gi, foi incrível. Eu agradeço. Nem vi o tempo passar. Não, gente, não passa. Foi muito gostoso, foi um papo leve, mas que a gente trouxe muita informação para essas mamães aí, né? Que é aquele engravidei, faço o que agora, né? Mantenha calma, procura um médico de confiança. Troque quantas vezes forem necessárias. Eu tô aqui, a prova viva, eu troquei 4 vezes. E é isso, obrigada. Foi incrível mesmo. Ai, foi muito legal mesmo. Então, eu tava muito ansiosa por esse episódio. E graças a Deus não podem me chamar sempre que quiserem. Vamos chamar. Gente, se você gostou desse episódio hoje, curte, compartilha, manda pra uma mamãe. Se você tá gravidinha, assiste de novo quantas vezes for necessário e vai lá no Boa Hora Obstetrícia, que também tem muito conteúdo, né, Gi? E a gente tá trazendo mais novidades, a gente tá fazendo uma mudança toda aí de formato. Vai ser bem legal. E o Instagram é Boa Hora Obstetrícia. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada.